E aí pessoal, beleza? Eu queria usar aqui como exemplo um questionamento que um cara fez lá no grupo da Phaser. É uma questão meio que interpretativa, ou não diria nem interpretativa, né? O correto é a forma como a palavra ela é colocada é que está errado. Então ele levou a moto dele, que até então eu não sabia o que era, né? Ninguém sabia porque ele não colocou o que era, numa concessionária e foi cobrado, né? Segundo ele, ele levou para fazer um orçamento e cobraram pelo orçamento. E teriam cobrado muito caro. Aí ele achou que isso era ilegal, que não podia. E muitos, que como eu sempre falo, esse pessoal de grupo, a maioria não tem conhecimento sobre o que fala, instruindo ele errado, dizendo que está errado, que não pode, que coloca na justiça. Só que o que ele pediu, pessoal, não foi um orçamento, tá? Foi um diagnóstico. É aí que entra o pulo do gato, é aí que está a diferença. Diagnóstico não é orçamento. E qual é a diferença disso aí? Ele levou a moto dele, o caso específico dele, a moto dele estava batida, ele tinha acontecido um acidente com ele e ele levou lá para avaliar e ver o que precisava ser trocado. Então, nesse caso dele aí, é um diagnóstico. Ou seja, um funcionário vai olhar a moto, dependendo do caso aí, vai ter que desmontar algumas partes, né, para ver e listar o que precisa ser trocado e colocar lá os preços, o custo, né, de cada peça, o custo da mão de obra. Então isso não é orçamento, tá? Isso é um diagnóstico. Orçamento seria, como eu expliquei a ele, se ele chegasse com a lista de peças e quiser souber os preços, sei lá, tanque, asa, tal, ele chegava lá no balcão e perguntava: ó, eu quero saber o orçamento disso aqui. E até mesmo questão de mão de obra, só que eu acho que ficaria difícil sem eles analisarem a moto. Mas o que precisa ficar claro é, a cobrança pelo diagnóstico, ela não é ilegal, tá? E o que ele fez não foi um orçamento. Vou dar um outro tipo de exemplo aqui. Sua moto ela tá com ruído na roda, ou na parte traseira da moto, na realidade, não na roda, tá? Aí você leva a sua moto numa oficina, não precisa ser concessionária, isso não tem nada a ver com o fato de ser concessionária, pode ser qualquer oficina ou qualquer lugar que preste um serviço. E você fala para o pessoal lá: ó, minha moto ela tá com barulho na parte de trás, eu não sei o que é, eu queria saber o que é e o que precisa ser feito. Aí o mecânico ele vai, pega a sua moto, bota ou não no elevador, ou anda com a moto, e aí ele mexe para cá, mexe para lá. Vamos supor que ele descobre que precisa trocar a relação. Então ele vai chegar lá e vai dizer: ó, tua moto está com problema na relação, a relação precisa ser trocada. O preço da relação é X e a mão de obra para trocar é Y. Isso que esse mecânico fez não foi um orçamento, pessoal, foi um diagnóstico, tá? Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Ele não é ilegal, não é irregular cobrar por isso. Diferente seria se ele já chegasse lá sabendo que era algo na relação e dissesse: ó, eu quero trocar a relação da minha moto, quanto é a relação e quanto é o serviço, e aí iam passar os valores para ele. Isso sim é um orçamento. A partir do momento que alguém vai trabalhar na sua moto para tentar descobrir, né, ou analisar qual tipo de problema, deixou de ser um orçamento. Você já está consumindo um serviço, isso já é uma mão de obra.
Até porque eu conheço isso na prática, principalmente em carro, tá? Muita gente ainda não tem scanner, ainda não tem equipamento, digamos assim, mais moderno, sofisticado. Aí o que é que o cara faz? Ele te manda aí numa oficina concorrente. Vamos supor, a luz da injeção do teu carro tá acendendo, ou da tua moto. Aí o teu mecânico, ele não tem scanner. Aí ele vai lá, leva em uma outra oficina, o cara passa o scanner e aí monta o orçamento. Ó, vai precisar o tal do orçamento, né? Que na realidade é o diagnóstico. Vai precisar trocar a bobina. E o código de falha aqui é esse, bererê, barará. Vai ficar X da bobina e mais X da mão de obra. Ou você traz a sua peça aqui e a gente instala, fica só X da mão de obra. Aí o que é que o camarada fazia? Tirava o carro. Não vou querer fazer o serviço aí não. Pega o carro ou a moto, leva na oficina de volta dele, já com o diagnóstico pronto, sabendo que é bobina, e diz ao mecânico dele, ó, isso aí é bobina, troca aí pra mim. Ou seja, o primeiro trabalhou, teve o custo com equipamento, né? Deu o tempo dele lá para identificar o problema da tua moto e não ganhou nada com isso. Então é por isso que é cobrado o diagnóstico. Não, você não vai querer fazer o serviço? Então beleza, o diagnóstico, vamos supor, R$50, é R$100. Aí varia de cada lugar, se cobra pelo diagnóstico valor fechado, se cobra pela hora trabalhada. O correto, pessoal, é cobrar por hora trabalhada, mas normalmente isso não acontece, tá? E você pode perceber que esse valor de diagnóstico, quase sempre a oficina ela não cobra isso se você fizer o serviço lá. Ou seja, você diagnosticou lá, não quis fazer, vamos supor que o serviço dê R$100 para fazer, mas você não quer fazer, você vai pagar 50 do diagnóstico. Mas se você quiser fazer o serviço lá, ele não vai cobrar os 50 do diagnóstico, mas os 100 do serviço. Ele vai cobrar apenas os 100 do serviço. Nada mais justo porque ele trabalhou na sua moto, correto? Ou no seu carro. A questão é que a gente não tem a cultura aqui no Brasil, pelo menos a maioria das mecânicas, coisa que a concessionária ela faz, de cobrar o diagnóstico, porque esse é o correto. E volto a repetir, isso é legal, isso está no Código de Defesa do Consumidor, não tem problema nenhum em cobrar pelo diagnóstico. O que teve, digamos assim, o que eu acho errado, ele também deveria ter perguntado ele não sabia que isso ia ser cobrado. Então a oficina deveria dizer a ele já com antecedência, né? Mas não foi avisado e ele não perguntou, até porque ele não imaginava. Aí deu um orçamento lá, a ele um valor, e ele não quis fazer o serviço. Lógico, parece que deu R$11 mil, se eu não me engano, o conserto da moto. Era uma Phaser 250, que eu creio que não valha esse valor, então teoricamente deu perda total, né, pelo valor. Mas o foco é esse. Vocês precisam saber, né, quem não sabe, que a cobrança ela não é irregular, ela não é ilegal, pode ser feita, e que diagnóstico ele é diferente de orçamento. A partir do momento que precisa ser feita alguma inspeção ou que precisa ser feito desmontagem, passar equipamentos, isso não é mais um orçamento. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!